Quando você vai ter uma ocupação, a população faz uma escavação no talude natural, formando então o talude de corte. Esse material escavado é lançado na encosta, formando o aterro lançado. O que a gente observa normalmente nas áreas de risco é a distância que a moradia está com relação à base e ao topo do talude ou da encosta. Quanto mais próximo da base ela estiver, mais fácil de ser atingida por um deslizamento. E quanto mais próximo ela estiver do topo do talude, mais fácil do deslizamento ocorrer e afetar a estrutura da moradia. Vocês veem aqui que nós temos aqui um conjunto de casas que estão bem coladas no barranco. Se a gente tiver um deslizamento aqui, esse deslizamento vai pegar esse fundo dessas casas. A casa deveria estar mais afastada do barranco, não é? O que a gente tem orientado é que a população não façam esses tipos de cortes, né? Evite fazer o lançamento da sua água servida na casa, no quintal do vizinho. Observem alguns sinais de movimentação no seu terreno. A população das áreas de risco, ela também pode exercer o que a gente chama de autoproteção. Ou seja, ela pode observar esses sinais que pode acontecer um deslizamento e tomar a providência de chamar a Defesa Civil e sair da sua casa. Ao causador do deslizamento, você tem que cuidar daquela água que a pessoa usa na sua casa. E para isso você tem que fazer sistemas de drenagem eficientes que tirem a água do terreno e levem para a área, para a parte de baixo da encosta. O que a gente está observando aqui é o que a gente chama de lançamento de água servida em superfície. Normalmente o deslizamento ele se dá em época de chuva, pela água que se infiltra no solo e vai aumentando a sua umidade. E além dessa água da chuva, o esgoto lançado nas encostas, ele aumenta ainda mais a possibilidade desse deslizamento ocorrer. Quando você vai ter um deslizamento, o solo movimenta-se e descola da parte de cima da encosta. E aí você tem a formação do que a gente chama de trinca. Aí você pode ter uma trinca no solo, uma trinca no chão da casa ou uma trinca na parede da casa. Na verdade, a gente está mostrando, né, uma das principais evidências de movimentação de um terreno, né, de um barranco. Essa trinca tem uma espessura bastante razoável, né? Ela indica que toda essa porção do barranco, do talude, está descendo em direção ao rio, na proximidade, no limite com a moradia, né? A moradia está muito próxima à situação e a trinca teve uma evolução naquilo que a gente chama de degrau de abatimento, né? Quer dizer, há um deslocamento do terreno em função ao seu patamar aqui. E às vezes nós temos as bananeiras e outros tipos de vegetação que acumulam muita água e é bastante prejudicial à encosta. Em algumas situações, você vai ter postes, árvores e muros exatamente onde o solo está se movimentando. Quando eles inclinam, é uma forte evidência de que o deslizamento vai ocorrer. Você observando isso, tenha certeza que o seu terreno está movimentando e pode ter um deslizamento. Depois que ele ocorre, aquela marca que fica na encosta, onde a terra se desprendeu, é chamada de cicatriz. É muito importante observar se existem cicatrizes próximas da sua moradia. Isso é um forte indicativo de que outros deslizamentos podem ocorrer na sua área. A construção próxima dessas áreas deve ser evitada. Um outro problema que a gente tem nas áreas de risco, além do aterro lançado, seria o lixo e o entulho que são lançados em costa abaixo. Esse é um material que ele não tem uma resistência, ele não tem uma liga. Quando chove, é mais fácil dele deslizar e atingir as moradias que estão abaixo. A pessoa que mora na parte de cima, ela joga esse lixo, joga esse entulho, ela não sabe que, na verdade, ela gera um risco para o vizinho dele que mora em costa abaixo. Em situações que você tem chuvas, a água do escoamento superficial ou da chuva ou do escoamento concentrado, ela vai remobilizar esse material, esse lixo, e ele pode descer em costa. Então, já tivemos várias situações de escorregamentos em áreas com lixo, né, material que chegou a fazer vítimas fatais. Todo mundo deveria morar num lugar seguro. Mas se você já vive numa área de risco, lembre-se que existem maneiras de se autoproteger. Não faça cortes tão altos e inclinados no seu terreno. Afaste a casa o máximo possível do barranco. Lembre-se que não é só a água da chuva que causa deslizamento. Não jogue a água e o esgoto no seu terreno ou no terreno do vizinho. Não jogue lixo, entulho e terra escavada barranco abaixo, que esses materiais também podem deslizar. Fique alerta aos sinais que indicam que o terreno está se movimentando, como as trincas ou rachaduras no chão e nas paredes, a inclinação de postes, árvores, muros. E o mais importante, em época de chuva, se você perceber que a sua casa está em risco, chame a Defesa Civil e saia imediatamente. Lembre-se que a vida é o bem mais precioso que você tem.
Converse com a prefeitura da sua cidade, informe sobre os problemas que você observa na sua casa e no seu bairro. As áreas de risco são um problema dos moradores, dos governos e da sociedade como um todo. Para resolvê-lo, cada um tem que fazer a sua parte.